Hoje o tema é A Minha Família, um Projeto de Deus. O irmão pode se sentar, pode ficar à vontade. E eu convido a vocês a abrir a Bíblia de vocês lá em Gênesis 2, versículo 18. Vamos ler até o versículo 24. Gênesis 2, 18. Aleluia, glória a Deus. Hoje a palavra, Deus me deu uma palavra bem direta, e essa palavra, na verdade, Deus me deu em dezembro. No culto que eu chamei a pastora Janadete e o pastor Cosmo para pregar, eu já tinha essa palavra, só que Deus colocou no meu coração vocês para pregar, e essa palavra ficou reservada. Eu falei, Senhor, no dia vai acontecer, foi hoje. E eu estava estudando ela hoje novamente, eu falei, Jesus, essa palavra está tão curtinha, tão pequenininha. E aí eu entendi a razão, porque hoje nós estamos começando a palavra num momento posterior, e Deus fez a coisa acontecer justamente de acordo com a vontade dele, com a palavra que tinha sido ministrada, seria ministrada em dezembro. Então, o Senhor, ele planeja, o Senhor, ele faz acontecer conforme a sua vontade. Então, vamos lá. Gênesis 2, 18. Diz o seguinte: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse. Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo ao homem. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez em nosso meio. Mas nós sabemos também que a tua palavra ela tem poder de cura sobre nós. Sabemos que a tua palavra ela tem o poder de restaurar as nossas vidas e de nos transformar. Então nós te pedimos nessa hora, ministre sobre nós, sobre cada mente, sobre cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lá em Gênesis 2 nós vemos a formação da família, da primeira família. A instituição de Deus sobre o órgão máter da sociedade, que é a família. Então ele fala o seguinte: o homem vai se unir a uma mulher. E Deus vê que isso não era bom do homem estar só. O homem precisava de alguém que estivesse ao seu lado, porque como nós lemos aqui, apesar de Adão ele trabalhar lá no Éden, cuidando do Éden, dando nome aos animais, vendo os animais, ele não tinha para si alguém que estivesse ao lado dele, auxiliando, cuidando, completando a sua vida. Então nós vemos que Deus não formou o homem para viver sozinho, Deus formou o homem para viver em comunidade, para viver com relacionamentos. Seja nesse caso aqui um relacionamento conjugal, ou seja num relacionamento fraternal, seja num relacionamento entre amigos. Então o homem que vive só, ele tem uma dificuldade maior do que o homem que vive na companhia dos seus semelhantes, amém? Então Deus, ele declara isso, não é bom que o homem viva só. Então ele institui uma família, ele institui o propósito da família. Qual é o propósito da família? Um homem e uma mulher, debaixo de uma mesma visão, vivendo sob um propósito. O homem e a mulher, eles podem ter propósitos e sonhos individuais, amém? Eu tenho sonhos e Maiara tem os sonhos dela. Porém, quando nós nos unimos, esses sonhos começam a ser alinhados com o propósito da nossa família. Porque não tem como o marido, o homem, ele querer viver uma coisa que não está alinhado com o sonho, com o propósito da sua família. De repente, o meu sonho é viver, ter e comprar uma casa de praia e viver numa casa de praia muito bonita, muito luxuosa. Só que se minha esposa, minha família não gostam de praia, gostam de montanha, tem alguma coisa errada. Nós precisamos alinhar o nosso coração para vivermos um propósito direcionado. Amém? Não adianta eu querer impor o meu sonho sobre a minha esposa, sobre a minha família, porque senão eu estarei desalinhado. Porque nós precisamos caminhar sobre uma mesma visão. Nós precisamos caminhar sobre o mesmo propósito, sobre uma mesma direção. Esse é o propósito da família. São dois de criações diferentes, de posturas diferentes, de origens, de histórias diferentes, que decidiram caminhar debaixo de um único propósito,
para cumprir o chamado de Deus nessa terra. Amém? Então ele declara, o homem e a mulher vão deixar a sua família, vão deixar o seu lar, que foi formado desde a sua infância, e agora eles vão caminhar como um só, diante da minha presença. E nós temos propósitos individuais que vão nos impulsionar para o propósito eterno que Deus estabeleceu sobre nós. Só que nós também não podemos deixar que a nossa família, a nossa visão de família, ela seja deturpada e destruída ao longo do caminho, amém? Essa semana estourou aí aquela situação de um homem que tinha 35 anos e tinha um relacionamento com uma menina de 12, quantos viram? E não só isso, ele se relacionou com essa menina por ciência e autorização da mãe, e posteriormente, quando em 2024 ele foi preso, ele foi autuado e ele estava com essa menina. E quando ele foi questionado quem era aquela menina, ele falou que era uma pessoa que ele já tinha um relacionamento conjugal. Que ele tinha um relacionamento já físico com aquela menina. E aí ele foi preso, e aí abriu-se o processo e tudo mais. E eu lendo um pouquinho, hoje eu veio essa situação, e lendo um pouquinho sobre a história até mesmo desse homem, ele é um homem que já tem passagens criminais de tráfico e outro roubo também, se eu não me engano. Então, assim, essa menina foi criada dentro de um lar onde a figura de um marido que ela tinha, daquele homem, era uma figura totalmente deturpada. Nós não sabemos a realidade e por que aquela mãe autorizou aquela menina a ter um relacionamento com aquele homem. Mas o problema todo que a jurisprudência que esse caso abre é que hoje, de repente, amanhã, aconteça a situação de uma mãe vender a sua filha, que assim como nós vemos histórias que acontecem hoje em dia na nossa sociedade, uma mãe vender a sua filha para um homem e aí viver uma situação de abuso, de assédio, seja lá o que for, e ela simplesmente dizer, não, agora ele está assumindo ela e agora eles estão vivendo como um casal. E até onde a justiça vai poder barrar isso? Até onde a justiça vai conseguir impedir que essa atitude que aconteceu se torne algo comum na nossa sociedade? Apesar de nós termos uma lei, que é o ECA, né, o Estatuto de Proteção da Criança e do Idoso, da criança e do adolescente, nós temos o ECA que baliza isso e a lei não permite que menores de 14 anos tenham relações com homens adultos, porém abriu-se essa jurisprudência, abriu-se essa brecha no sistema judiciário. Então, se hoje a igreja não se posiciona, se hoje os homens e as mulheres que têm o poder para lutar contra isso na nossa sociedade não fizerem um movimentar de quebrar isso, a coisa vai degringolar no meio do caminho. E nós não podemos, como igreja, aceitar isso no meio da nossa sociedade. Amém? Nós precisamos entender que a família ela não pode ser deturpada na sua célula de criação, na sua origem. Então nós precisamos entender isso. E outra coisa que eu até anotei aqui, que a família é o primeiro espaço onde nós vamos aprender a falar do amor de Deus. E é na família que nós temos o primeiro espaço para aprender, ou até mesmo do contrário. Ou nós deixamos de aprender, é dentro da família. O primeiro espaço onde a gente tem a oportunidade de ouvir do amor de Deus, o primeiro espaço onde nós temos a oportunidade de nos alinhar ao propósito de Deus é dentro da família. E se não acontece, é também na família que nós deixamos de aprender, porque a família ela tem que ser a primeira ferramenta de instrução à formação do ser é a família. E eu falo isso porque eu trabalho na área da educação e muitas das vezes nós vemos isso, quem é da educação já testemunhou isso, que muitas das vezes só se deposita a criança numa escola, numa creche e deixa que a creche resolve e educa o meu filho. Não. Educação, a escola, o ensino, faz parte da instrução do indivíduo. Educação faz parte da família. A família precisa educar. A família precisa orientar, instruir. A escola vai instruir a criança ou adolescente para a formação como cidadão, mas como pessoa, e criação de caráter é dentro de casa. Então nós precisamos entender que a nossa família ela tem uma responsabilidade hoje para a formação de uma sociedade saudável. Porque se nós não nos posicionarmos e não ocuparmos hoje a postura que uma família precisa ter na nossa sociedade, nós vamos viver daqui para frente, em alguns anos, cenário muito pior daquilo que nós estamos vendo hoje. Hoje a situação está difícil, está complicada, mas se nós não posicionarmos como família, instruída por Deus, direcionada por Deus, baseada na sua palavra, nós vamos ver daqui para frente
a situação piorar. E nós não queremos isso nesse tempo. Amém? Nós, conversando com um casal de pastores, amigos nossos, eles têm um filho também, nós tínhamos até então somente a Zoe, e ali conversando, vocês querem ter outro filho? Não querem? Querem ter outro filho? Não querem? E a fala da esposa era justamente essa, não, eu não quero ter filho, que o mundo está complicado, a sociedade está difícil, nós vemos isso, essa é natural, e é um medo que acaba sendo despertado em nós nesse tempo, que o mundo está complicado para criar uma criança. Só que o pastor Jonathan, ele falou justamente algo que eu entendia e corroborou com a minha fala. Ele falou, se nós como igreja não povoarmos a terra e não colocarmos filhos nesse tempo e instruirmos eles no caminho do Senhor, nós vamos continuar vendo a sociedade declinar, afundar no caminho mau. Porque nós não teremos uma nova geração de filhos e filhas amando ao Senhor. Entendem? Nós precisamos entender que nós vivemos uma sociedade complicada, difícil, sim, mas também nós não podemos recuar diante do nosso papel de que é instruir filhos no caminho da justiça, que é instruir a nossa família no caminho do Senhor, de forma que a nossa família seja o elo de transformação para a sociedade. É a partir da nossa família que a sociedade precisa ser transformada. Tenho medo, tenho segurança? Tem. Mas nós temos um Deus. Nós cremos num Deus que Ele é poderoso para nos guardar. Nós cremos num Deus que Ele é muito poderoso, Ele é forte, Ele é justo, Ele é provedor. Então nós não podemos recuar diante da aparência do mal, porque nós cremos num Deus que estabelece o bem sobre as nossas vidas. Então nós não podemos recuar. Amém? Continuando. Mas na formação da família, há necessidade também da instrução do papel de cada um de nós. O que acontece hoje, em alguns casos, é que muitas famílias elas são dissolvidas ao longo da sua trajetória, porque muitos não entendem e sabem qual é o seu papel dentro da casa. O marido quer assumir o papel da esposa, ou o marido de repente não faz papel nenhum. A lei ou a realidade da família, e a esposa acaba tendo que assumir todas as funções dentro do lar, e o marido se atém somente a dar o dinheiro para abençoar a casa, para prover dentro do lar. Só que tem todo um contexto que isso acaba deturpando. E se nós formos estudar, pegar as pesquisas, acima de 70%, 75% dos motivos de divórcios são por quê? Por problemas financeiros. São por razões de recursos, são por questões de recursos financeiros dentro do lar. Porque o marido acha que o dinheiro é dele e ele não dá o dinheiro para a esposa, porque a esposa não trabalha, cuida do lar, ele não quer que a esposa trabalhe para cuidar do lar. Amém? Amém. Aí ele trabalha, só que ele não trabalha para abençoar a sua casa, a sua esposa e seus filhos. Não. O dinheiro é dele, ele faz com o dinheiro aquilo que ele quer. Então a esposa não pode trabalhar, mas também ele não traz a bênção, o recurso necessário para a manutenção da vida da esposa também. Aí a esposa tem que dar o jeito dela, a esposa tem que correr, fazer alguma coisa para poder fazer o cabelo, ela aprende a fazer unha em casa sozinha, tem toda uma complicação. E muitas das vezes esses são os questionamentos que as esposas colocam diante do esposo no momento da separação. Porque aquele esposo não entendeu que ele é o provedor do seu lar. Aquele esposo não entendeu que a provisão não é só dar dinheiro, mas é ouvir, é amar, é proteger. Provisão não é só recurso. Assim como nós declaramos aqui, não, Deus vai dar prosperidade sobre a sua vida. Prosperidade não quer dizer dinheiro. Prosperidade quer dizer que nós temos uma boa vida sem preocupação com aquilo que pode vir a acontecer no dia de amanhã. Isso é prosperidade, é ter boa saúde, é ter um lar abençoado, é ter um teto onde eu possa descansar e ter uma proteção. Isso é ser próspero. Não é ter muito dinheiro. Ter muito dinheiro é uma consequência da prosperidade, mas não é ser próspero. Então nós precisamos entender isso. Amém? E eu gostaria de ler com vocês alguns versículos que vão nos nortear no papel de cada um dentro do lar. Amém? O primeiro papel, nós vamos falar sobre o marido, sobre o pai, está lá em Efésios 5, versículo 25, desculpa. Efésios 5, 25. Esposas, agora é o momento de vocês virem com força, tá? Quando eu falar para o marido, você, glória a Deus, aleluia. Mas também saiba que vai vir a tua hora. Amém? Glória a Deus. Aí você fala assim, não, vou gritar bastante que meu marido não está aqui para ouvir. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar o link lá no grupo, teu marido vai ouvir. Alguém vai mandar para o teu marido para ele ouvir também, amém? Vamos lá.
Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Se fosse só até aí, estava bom, amém? Só que aí ele finaliza, assim como ele entregou a sua vida por ela. Então, marido, vamos ler o 28, depois eu continuo, vamos lá. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Amém? As irmãs glorificam de pé aí agora, roda no mistério ali. Maridos, amem as suas esposas, amém? Só que aí entra o detalhe, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entregando a sua vida por ela. Esse que é o detalhe, essa que é a chave, isso que é amor. Sabe por que Deus manda o marido amar a mulher e não fala para a mulher amar o marido? Porque quando nós formos ler aqui o papel da esposa, nós não vamos ver isso. Nós não vamos ler aqui, esposa, ame o seu marido. Não tem isso. Por quê? Porque caracteristicamente do homem é muito mais difícil ele demonstrar esse amor, ele declarar esse amor, ele enraizar e viver esse amor que tem pela esposa. De repente o cabra ama a esposa de paixão, só que ele não abre a boca para falar. Diferente da mulher. A mulher vem toda hora dar um carinhozinho, a mulher vem toda hora falando, eu te amo, meu neguinho, vem cá, meu cheiroso. A mulher tem um chamego diferente. A mulher não precisa disso. Por isso que Deus não precisa nem orientar a mulher, porque a mulher tem essa característica. Tudo bem que tem mulher também que já é mais turrona, é mais fechada, tem essa dificuldade, amém? Mas essa palavra serve para você também, mulher. Se você não tem essa característica, comece a produzir isso. Porque muitas das vezes a gente cobra do outro aquilo que a gente não faz, amém? Ah, mas o meu marido não fala que me ama. Qual foi a última vez, mulher, que você falou pro teu marido que tu amava ela? Que tu amava ele? Olha aí. No dia do sim, não pode. Por favor, em nome de Jesus. Então o que acontece? Nós precisamos entender isso. Principalmente nós maridos, amém? Maridos, amem a sua esposa. De que maneira? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entregando a sua vida por ela. O dia que teve uma virada de chave no meu relacionamento com a Mayara, nós estávamos nessa época namorando, nós não estávamos noivos ainda. Nós fomos num retiro numa igreja. Não era nossa igreja, nós fomos visitar uma igreja. Aí tinha um retiro, na nossa igreja não teria, nós fomos para o retiro. Chegando no retiro, não conhecia ninguém, Mayara já conhecia algumas pessoas dessa igreja, que era próxima à igreja, à casa dela. Então nós fomos, em alguns momentos, Mayara ficava lá com o pessoal jogando. E tinha um rapaz que era mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho que eu, e ele já era casado. Só que eu não sabia, em todo momento eu só via ele sozinho. E sentei para conversar com ele, estou conversando, aí ele conversei com ele falando que era namorado da Mayara, que ele não me conhecia da igreja, ele conhecia a Mayara, que Mayara visitava de vez em quando a igreja. E em dado momento eu conversando com ele, ele falou que era casado. Eu só achei estranho que em momento nenhum do retiro, já era o segundo dia, eu não tinha visto ele com a esposa. Aí eu pensei, ela não deve ter vindo, de repente por causa do trabalho, de repente ele ia fazer alguma coisa aqui. Amém. E conversa vai, conversa vem, dado o momento, o que ele falou? Não, a minha esposa está aqui. Eu não vi a esposa dele em momento nenhum do retiro. Ela ficava o tempo todo dentro do quarto, ela não saía do quarto. Lá eram quartos individuais para os casais e ela ficou o tempo todo dentro do quarto. Ela não saiu do quarto em momento algum. E aquilo ali me incomodou. Só que em todo momento ele sempre demonstrou carinho pela esposa, respeito pela esposa. Ele não reclamava que ela não saía e deixava ele sozinho, não. Nos momentos de culto, nos momentos de lazer, ele ia, saía, em outros momentos ele ficava dentro do quarto com ela, mas praticamente ela não saía do quarto para nada. Mas ele em momento algum falou mal da menina. Eles eram jovens. Em momento algum ele reclamou da garota. Eu não sei qual era o problema dela, ele não entrou em detalhes, mas aquilo ali me chamou a atenção. E conversando com ele, tal, conversando, tudo bem, papo vai, papo vem, e entrei no assunto da Mayara. E Mayara tem diferença de 6 anos de idade entre nós dois. E conversando com ele, né, e falando do início do namoro, o meu medo antes de começar a namorar ela, devido à diferença de idade. Nós começamos a namorar quando ela fez 18 anos, né? 17? É 17. Com 17 anos. E aí eu até chamei o meu pastor, falei, pastor, a igreja toda já sabia que eu gostava dela, ela já sabia que eu gostava dela, ela ia para o monte para orar por mim, eu ia no monte orar. E o que acontecia? Eu conversei até com o meu pastor e falei isso com ele, eu falei, pastor, o senhor sabe que eu gosto dela, a minha preocupação é justamente essa diferença de idade, eu tinha esse receio, porque com 6 anos de diferença, ela com 17 anos, eu tinha um receio do que a igreja poderia interpretar, porque na época eu já trabalhava no diaconato da igreja, eu era um diácono, então eu pregava, eu tinha um relacionamento, um trabalho ativo na igreja. E ele falou assim, não, William, não tem problema, a minha diferença com a Josi, que era a esposa dele, é de 10 anos, isso não é um problema, vocês vão começar a namorar, vão se conhecer, vocês não vão ter uma relação
Então não é um papel assim que traz um peso para vocês. Se a mãe dela autorizar, a mãe dela abençoar, se for um desejo do coração dela também, eu abençoo vocês, não tem problema e tudo mais, está tudo certo. Aí eu falei, não, amém, pastor, está tudo certo, nós vamos orar então nesse propósito. Aí ele era tão bom, ele tão meu amigo, que ele falou assim, tá bom, vai em paz, tá? Tchau, papai anjo. Eu falei, poxa, brincadeira. No final da conversa ele ainda mandou essa, tchau, papai anjo. Tá bom, amém. E voltando, conversando com esse rapaz lá no retiro, ele foi e falou comigo, ele falou, olha só, não se preocupa com isso não. Você ama a Maiara? Eu falei, amo. Você gosta mesmo dela? Eu falei, gosto. Aí veio a pergunta que assim, me quebrou, mas que me trouxe uma certeza no coração. Ele perguntou o seguinte, você daria a vida pela Maiara? E aquilo, a resposta foi tão automática, não no que dizer do deixa vir a resposta, mas assim, foi uma resposta tão verdadeira de mim que saiu do coração tão rápido que eu falei, sim, eu daria minha vida pela Maiara. Aí ele falou, então você já está pronto para ter um casamento com ela. Obrigado, Jesus. Você já está pronto para ter um relacionamento com ela. Você está pronto para assumir uma família com ela. E aquilo ali me marcou que eu não esqueço mais. Já temos aí quase 12 anos de casados e aquilo ali me marcou. Isso foi esse retiro foi em 2011, foi em 2012. Então nós temos aí 14 anos e essa frase dele marcou a minha vida. Isso me norteou na formação da minha família. Eu entender que eu, como homem, como marido, eu preciso me sacrificar pela Maiara. Ao longo da nossa história, da nossa caminhada, aí entra um pouquinho até da questão da provisão, ela sempre perguntava assim, amor, você quer que eu trabalhe? Durante o período ela até chegou a trabalhar fora, e ela falou, amor, você quer que eu trabalhe? Você quer que eu faça? Eu falei, amor, olha só, eu, William, não vejo a necessidade de você trabalhar. Porque com a renda que nós temos hoje, a gente consegue viver a nossa vida de forma tranquila, bem, estamos saudáveis financeiramente. Eu não vejo uma necessidade para tal. Mas se você hoje entende que por cumprimento de um propósito sobre a nossa casa, você precisa trabalhar, eu te abençoo, não precisa se preocupar. E aí, durante o período, ela trabalhou. Aí veio a gestação da Zoe, ela ficou de casa, e depois ela continuou trabalhando de casa, porque ela entendeu o papel dela também como esposa. Então nós precisamos, maridos, entender o nosso papel. Proteção, provisão e amar. Nós precisamos entender isso na sua totalidade. Esse tripé. Eu preciso proteger a minha família e a minha esposa, né? Caso não tenha os filhos, mas eu preciso proteger a minha família, eu preciso prover sobre a minha casa e eu preciso amar a minha esposa, amar a minha família. Amém? Lá em Colossenses 3,19, vai dizer o seguinte, maridos, cada um ame a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Algumas versões vai trazer com grosseria. Amém? Por que não fala isso para a esposa? Porque, por padrão, na fabricação do homem, o homem é o quê? Mais duro, mais ríspido. Tudo bem que tem umas irmãzinhas, glória a Deus, aleluia, também que não deixa para trás. Mas nós precisamos entender que há um propósito estabelecido sobre nossas vidas. O coração da mulher é mais frágil. O apóstolo Paulo fala isso. Nós precisamos tratar a nossa esposa como vaso mais frágil. Não porque ela é fraca, não. É porque o interior dela, o coração dela, ele é frágil. Tudo bem que tem mulheres aí que dão banho em muitos homens. Mas nós precisamos entender que nós, como maridos, nós precisamos nos posicionar dentro do nosso lar e cuidar e zelar pela nossa esposa. Mas por que o apóstolo Paulo fala isso? 1 Pedro, ele nos dá um segredo, maridos, porque nós devemos tratar as nossas esposas com amor, com zelo. Versículo 7 do capítulo 3 de 1 Pedro. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Aí vem o finalzinho que é a chave. Tratem-na da maneira correta, para que nada atrapalhem as suas orações. Em algumas versões vai dizer o seguinte: trate-as da maneira devida para que as suas orações não sejam interrompidas. Maridos, tem orações que nós fazemos que não chegam a Deus pela forma que nós tratamos a nossa esposa. Ah, mas não está acontecendo na minha vida. Analise a forma como você está tratando a sua esposa. Porque, de repente, a sua oração está sendo interrompida pela forma que você tem tratado a sua esposa. Nós precisamos entender isso. Nós, como marido, precisamos protegê-las. Não só da violência, não só do mal externo, mas principalmente dentro das quatro paredes. Nós precisamos ser alguém que traz proteção no falar, no agir, nas atitudes que nós temos dentro das quatro paredes. Amém? Glória a Deus. Aí os maridos nem dão amém, né? Amém?
Glória a Deus. Agora, marido, é a vez das esposas, amém? Agora sim o marido fala, glória a Deus. Não, nem sai ninguém. Vamos voltar lá em Efésios 5, 22 agora. Hoje uma mensagem bem didática. Efésios 5, 22. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, que é a igreja. Amém? Amém? Então, por que Deus manda o marido amar a mulher e não manda a mulher amar o marido? E fala para a mulher ser submissa ao marido e não o marido ser submisso à mulher. Porque há um propósito, há um ordenamento jurídico dentro da Constituição familiar. O marido, ele é a cabeça do lar, amém? O marido é aquele que norteia o lar. É o marido que vai receber a visão dentro do lar. Eu vi até a Maiara que me mandou essa semana uma palavra que eu não lembro de quem era, um trecho no Instagram, de alguém falando justamente sobre o papel do marido dentro do lar. Que muitas vezes nós falamos das mulheres de oração, das irmãs do coque, as irmãs da mesa de oração. Mas nunca a gente fala do homem da oração, né? Por quê? Porque institucionalmente, dentro da igreja, a gente vê justamente essa diferença. A figura da mulher como alguém que busca autoridade espiritual. A figura da mulher que busca a oração, que busca a consagração. E o homem, nós dificilmente vemos essa figura. Mas o homem, ele precisa buscar da mesma forma. Por quê? A palavra, primeiramente, vem para o homem, para depois vir para a mulher. Mas o William tem que ser dessa forma, é Deus que instituiu. Mas se o homem não ouve a voz de Deus, Deus vai ministrar sobre a vida da mulher para abençoar aquele lar, amém? Deus não vai deixar de abençoar o lar porque o homem não ouve. Mas o homem é o cabeça dentro do lar. E a mulher precisa se submeter àquela direção. Mas se submeter de qual forma? Eu tenho que fazer tudo o que ele manda? Não. Eu tenho que me colocar sobre a mesma missão do meu marido. Submissão é justamente isso. Sub é o prefixo da palavra que aponta para se submeter, se colocar debaixo. Então a esposa, entendendo que o marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, essa esposa precisa entender que eu preciso me colocar sobre a missão que Deus estabeleceu sobre o meu marido. Então eu me coloco sobre aquela missão do meu esposo e caminho com ele debaixo de um mesmo propósito. Isso é submissão. Isso não é ser mandada. Não é ser desrespeitada para fazer aquilo que o marido mandou fazer. Não é isso. É se colocar debaixo de um mesmo propósito. Entendendo que o meu marido tem me direcionado para alcançar o propósito que Deus estabeleceu sobre o nosso lar. Amém? Amém, esposas? Amém. Então é muito mais fácil para a mulher amar do que para o homem. Bem como é muito mais fácil para o homem obedecer uma ordem do que para a mulher se colocar debaixo dessa submissão. Por quê? Porque uma mulher que não é amada pelo seu esposo, dificilmente ela vai ser submissa a ele. Por isso que há um propósito, há um ordenamento. O homem precisa amar para que essa esposa possa ser submissa a ele. Então vem de cima para baixo para que essa submissão de baixo para cima aconteça. Porque quando a mulher ela é amada, ela é protegida e há provisão no seu lar, ela se coloca debaixo da submissão em amor, em respeito e honra ao seu esposo. É muito mais fácil para uma mulher honrar, amar e respeitar o seu esposo quando ela é amada, protegida e tem a sua provisão estabelecida dentro do seu lar. Então nós precisamos entender isso. E há um papel também dentro da casa que é a mulher ensinar os filhos. Porque por padrão, né, que nós vemos até na constituição da história bíblica, os homens trabalhavam, exerciam as funções para gerar provisão dentro do lar e as mulheres eram responsáveis para educar os seus filhos. Nós vemos isso até mesmo com Timóteo. Quando Paulo vai falar a Timóteo, ele fala, tenho visto o seu testemunho e aquilo que você ouviu e aprendeu das Sagradas Letras, testemunhadas pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lóide. Ou seja, a educação no lar judaico, ela vinha da esposa para os filhos. E posteriormente, quando o filho ia estudar no templo, ele era instruído pelos homens, pelos sacerdotes, pelos escribas. Então nós precisamos entender isso nesse tempo. Amém? A mulher tem um papel de educar. Vamos voltar lá em Colossenses 3,18. Mais uma vez falando sobre a sujeição, né? Complementando a sujeição. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Ou seja, se você está em Cristo, sujeite-se ao marido, assim como você se sujeita ao Senhor. Agora nós vamos falar aos filhos, lá em Colossenses 3,20 também. Filhos,
obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Então você aqui que ainda está na figura de filho, obedeça a seus pais. Ah, mas William, não entendo, não compreendo, não aceito. Obedeça aos seus pais. Algo que eu aprendi, que nós vamos ler aqui daqui a pouquinho, lá em Efésios 6:1, pode ir abrindo. Eu ouvi isso e tenho começado a colocar isso no coração da Zoe. Eu falo com ela justamente esse versículo. Quando ela começa a alterar um pouquinho mais e está meio agitada, eu comento com ela, filha, Efésios 6:1. Efésios 6:1 diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é o certo a fazer. Nós precisamos entender isso como filhos. Quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos agradando ao Senhor. Ah, eu não sei como agradar ao Senhor. Primeiro passo, obedeça aos seus pais. Mas, William, eu não aceito, eu não entendo. Se você está debaixo do teto dos seus pais, obedeça. Há uma autoridade constituída sobre eles. Eu me converti aos 18 anos, minha mãe no espiritismo, e de vez em quando ela chegava para mim e falava assim, William, compra uma vela lá no mercado para mim. Compra uma, que hoje em dia tem até uma 51 pequenininha, né? Compra uma cachaça para mim que eu preciso fazer um negócio. Eu, como filho, o que eu fazia, mesmo crente, cristão, eu ia e comprava. Eu ia comprando e declarando, Senhor, em nome de Jesus, essa vai ser a última vez. Senhor, eu creio que ela vai ser liberta, eu creio que ela vai ser salva, eu creio que ela será alcançada. E eu continuava comprando. Até que chegou um momento que eu fui consagrado a pastor. Eu falei, mãe, agora não tem como. Eu, pastor, comprando vela, cachaça no mercado, o negócio não vai pegar bem. Aí ela falou, não, meu filho, eu entendo. Você nunca me desrespeitou. E ela, naquela situação ali, pelo respeito que eu sempre tive com ela, ela me respeitou também, quando eu me posicionei. Então nós precisamos entender que há uma autoridade sobre nossos pais. E enquanto eu estava debaixo do teto dela, e até mesmo depois de casado, depois de casado ainda, que eu fui consagrado posteriormente a pastor, de vez em quando ela falava, William, passa no mercado e compra uma velinha para mim. Eu ia e comprava. Mas eu declarava, Senhor, essa vai ser a última vez. Senhor, toca no coração dela. Senhor, transforma a vida dela. Nós precisamos entender isso. Eu não debatia com ela, não brigava, não xingava. Eu tenho irmão mais velho que o negócio pega fogo entre os dois. Mas eu preciso entender isso. De vez em quando, lá na casa dela, o fogão é elétrico e ela põe uma extensão, só que de vez em quando ela tira a extensão. Aí quando precisa acender o fogo no fósforo, ela fala assim, William, pega lá tem um armáriozinho que ela põe lá as coisas dela, põe vela, põe os negócios, tem uma imagem lá. Ela fala, William, pega lá, pede licença e pega. Eu falei, eu pedi licença não, tá dentro da casa da senhora, da minha mãe, eu vou pegar. Eu meto a mão e pego, vou pedir licença para quem? E ela vai ali rir, ela brinca, ela entende que não é uma forma que eu falo brincando, mas eu me posiciono, porque eu entendo que dentro do lar da minha mãe, não tem autoridade maior ali do que ela, e eu que estou ali, eu também não, vou pedir licença, porque eu tenho medo, vai que minha mão cai. Não tem nada disso não. Eu meto a mão mesmo, pego o fósforo. Ela que comprou, ela que tinha o dinheiro, não é nada de pedir licença. Então eu respeito ela dentro da sua fé, assim como ela sempre me respeitou. E mediante o respeito que nós temos colocado diante dela, normalmente quando eu chego na casa da minha mãe, tá tocando louvor. Ela tá arrumando a casa, ela põe tocando louvor e põe no YouTube e tá rolando louvor. Porque eu sempre me posicionei de forma respeitosa a ela. E como eu falei, sempre orando por ela. Sempre colocando ela nas mãos do Senhor. E graças a Deus, o coração vai se abrindo. Graças a Deus, se chamar ela para vir na igreja, ela vem na igreja. Ela vai no culto. Quantas não foram as vezes que eu fiz célula na casa da minha mãe? Célula com adolescente, casa de paz, lar de salvação. Ela chamava as amigas dela, as vizinhas, para participar. Ela, sendo espírita, abria a casa dela e convidava pessoas para participar da célula na casa dela, da casa de paz. Então ela abria o coração dela, abre o coração dela para o evangelho. Por quê? Ela sempre foi respeitada. Então nós, como filhos, precisamos entender isso. Amém? Continuando. Aí entra agora para os pais. Versículo 21 lá de Colossenses 3. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Pai, nós precisamos entender também que a gente, às vezes, gosta também de empentelhar o filho. Vamos falar a realidade. Eu tenho um casal de amigos, eles têm uma filha, e vira e mexe o marido, o pai da menina, parece que é mais criança que ela. Quando ela começa a chorar, ele começa a implicar com ela. Quando ele começa a fazer as coisas, ele começa a implicar com ela. E quando vai, ele apurrinha a garota de tal maneira que ela fica nervosa. E aí, conversando entre amigos, a gente fala, cara, não faz isso não. Você está irritando ela. Você está desrespeitando ela na frente dos amiguinhos. Que ela começa a chorar e fala, ih, chorando, aí ela, bebezinha. Aí aquilo vai incomodando ainda mais ela. Então, como pais, nós precisamos entender que nós também temos o poder de desanimar os nossos filhos no caminho do Senhor, mediante aquilo que nós liberamos sobre a vida deles. Eu ouvi uma vez de um pastor antigo meu, que ele tinha um amigo, que quando ele ia brigar com os filhos, tinha 5 filhos.
Quando ele ia brigar com os filhos, ele falava assim: ô seu advogadozinho, vem aqui agora. Ô sua médica, para de fazer isso. Ele não falava sua pentelha, sua chata, sua praga. Ele não falava isso. Ele declarava a palavra de vitória sobre o filho. Seu advogado, sua médica, seu promotor. Vem aqui agora, seu pastor. Ô missionária, vem aqui. Ele tratava dessa forma os filhos. Porque ele entendia que a palavra que ele liberava sobre os filhos tinha poder. Nós, como pais, nós precisamos entender isso. A autoridade que nós temos no mundo espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Nós não podemos deixar isso ser estabelecido. Mediante, de repente, por mais que o nosso coração esteja irado, por mais que a nossa vontade seja pegar e esganar, a gente não pode liberar palavras de maldição sobre os nossos filhos. Porque nós somos autoridades constituídas por Deus sobre a vida deles. Amém? Nessa hora a gente até para de novo, né, misericórdia? Vai, não vai, vai, não vai. E eu gostaria de finalizar com vocês lá em Deuteronômio 6, versículo 1 ao 7. Foi até uma passagem que nós lemos aqui quando nós pregamos sobre caminhando em família, mas é algo que norteia a nossa vida cristã dentro do lar. Não tem como nós vivermos vida cristã em família sem estar orientado por isso aqui. Deuteronômio 6:1. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor Deus me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão ao Senhor seu Deus enquanto viverem, ou seja, é algo geracional. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Então, se você quer ter vida longa, obedeça a orientação do Senhor. Ouça com atenção o Israel e tenha cuidado de obedecer. Então, tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe ordeno. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às suas mãos e prenda-as à sua testa como lembrança. Escreva nos batentes da porta da sua casa em seus portões. Algo que nós precisamos entender como família cristã, que antes de eu pregar o amor de Deus em qualquer lugar, eu preciso pregar o amor de Deus na minha mesa, dentro do meu lar. Eu preciso pregar o respeito, eu preciso pregar a autoridade, eu preciso pregar e desenvolver o amor de Deus dentro de casa. Antes de eu fazer isso na rua, eu preciso fazer isso dentro da minha casa. Porque é muito bonito eu estar aqui pregando para vocês. Mas se eu desrespeito a Maiara, se eu não amo a Maiara, se eu não falo do amor de Deus para a Zoe, se nós não compartilhamos da palavra de Deus e não carregamos isso dentro do nosso coração, de nada vale eu estar aqui no altar falando para vocês. Ou qualquer outra pessoa. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que é uma responsabilidade constituída sobre o nosso lar. É pregar o amor de Deus às nações, amém? Nós, como cristãos, precisamos entender que nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes de eu pregar para toda criatura, eu preciso pregar para as criaturinhas que estão dentro do meu lar. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado em algumas situações, mesmo que o cenário seja contrário, como eu falei aqui da minha mãe, né? Mesmo que orava, mesmo que ensinava, mesmo que falava, o cenário ainda não mudou, mas continuo amando, continuo anunciando. Quando acontece alguma coisa lá de diferente, vamos orar. E muitas das vezes não parte nem de nós hoje, já parte dela. Reunião, a família está reunida, vamos orar. Normalmente, não parte nem de nós mais. Somos 3 filhos, os 3 cristãos, parte dela. Porque isso já está enraizado nela, a gratidão, o amor, a honra a Deus. Mesmo ainda não entregando sua vida na totalidade para o Senhor. Mas isso já está enraizado dentro do lar. Por quê? Ela tem visto essa pregação do amor de Deus dentro da sua casa, mesmo ela estando alheio àquela formação, mesmo ela estando alheia a essa palavra que traz vida sobre nós, mas ela está disponível a viver o amor de Deus. É o que eu falo com ela, é que ela é simpatizante do Evangelho. Então nós precisamos entender isso. Há uma responsabilidade em nós sobre o nosso lar. E nós precisamos levar o amor de Deus para fora do nosso lar, mas principalmente que ele venha transbordar
dentro dos nossos lares. Amém? Porque, como nós declaramos aqui, a sua família é um projeto de Deus. Mesmo diante do conflito que você possa estar vivendo hoje, há um propósito estabelecido. Mesmo diante de um cenário contrário, há um propósito estabelecido. Você pode não entender hoje, mas ele vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Gostaria de orar pela sua família. Nós já tiramos um momento aqui orando por curas dentro do seu lar, na sua vida, mas eu gostaria de orar pela sua família nesse tempo também. Amém? Oremos. Pai, nós glorificamos ao teu nome. Nós te agradecemos, bendizemos a ti e declaramos, ó Deus, vida dentro do nosso lar, ó Pai. Tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos aqui sobre o nosso papel como marido, como esposa, como filhos, como os pais. Deus, dentro do nosso lar, que nós possamos aprender e exercer a partir de hoje, Senhor. Aquilo que de repente estava fora de alinhamento, o Senhor possa nos ensinar a alinhar. Alinhe o nosso coração ao teu, para o cumprimento do propósito que o Senhor estabeleceu dentro do nosso lar. E Deus, que através do testemunho do nosso lar, através do amor que é emanado do nosso lar, da paz, da alegria, da prosperidade, pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Que as pessoas, ao entrarem dentro da nossa casa, elas sejam impactadas pela paz de Deus que excede todo entendimento. Que elas sejam impactadas pela glória que a tua presença carrega dentro do nosso lar, porque o nosso lar pertence a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a nossa família ela seja guardada em tuas mãos. Mesmo que o cenário do mundo seja de maldade, de promiscuidade, de maledicência, de ataques, de violência, a nossa casa permanecerá guardada por ti, porque a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para guardar as nossas vidas. Então toma nossas vidas, toma o nosso lar, toma cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós pedimos, Deus, e te agradecemos para o louvor do teu santo e poderoso nome. Amém.